O que são fake news e como os seus dados se relacionam com elas? Vamos ver? Bom, para endereçar essa questão, eu proponho uma delimitação de um entendimento de fake news para poder relacionar esse entendimento com os seus dados. Então, eu vou iniciar fazendo 4 afirmações e depois eu vou explicar cada uma delas. Então, a primeira é, até vou ler, o fenômeno das fake news é próprio do ambiente digital. A segunda, o fenômeno das fake news é recente e intencional. Terceira, o fenômeno das fake news é propaganda, não jornalismo. Quarto, o fenômeno das fake news se dissemina a partir dos seus dados. Então, vamos entender. A primeira afirmação, o fenômeno das fake news é próprio do ambiente digital. O que é o ambiente digital? Esse ambiente, que é a internet, ele é um ambiente que está interrelacionado por conexões de nós, estruturado em bases de dados. Ou seja, o ambiente digital, ele é esse ambiente de amplas conexões, né? Que tem uma característica que é muito própria dele, que é a hipertextualidade e também a interatividade. Ou seja, esse é um ambiente interativo por natureza. E essa interação se dá através de links. Esses links que são links de conexão. Da onde saem esses links? Saem de bases de dados estruturadas, que alimentam essas conexões, certo? Então, esse é um ambiente dataficado. Tem muitos dados ali que alimentam a circulação de informação no ambiente digital. Então, essa é uma dinâmica, né, que estrutura, que dá base para esse fenômeno, que é o fenômeno das fake news, né? Por quê? Porque a partir desses dados, da alimentação desses dados, se desenvolvem programações algorítmicas que funcionam de forma automatizada, né? Em menor ou em maior escala, né? Dentro de ambientes de plataformas ou dentro de sites. Então, todas essas dinâmicas, né, elas vão se estabelecendo nessas trocas, né, por meio de conexões, de acessos, de links, né, e tudo isso tem um potencial metrificável, né, porque a gente está falando de um ambiente de dados, né, dataficado, né, então, esse é um ambiente que constrói perfis, né? Então, facilmente se junta um conjunto de dados de comportamento, né, a partir dos acessos, e aí se estabelecem padrões a partir desses dados, né? Padrões de comportamento, né? Padrões de consumo, padrões de audiência, etc. Então, esse é o ambiente digital, tá bem? Aí, a nossa segunda afirmação. O fenômeno das fake news é recente e intencional. Então, esse é um fenômeno que ele data mais ou menos de 2016, tá bem? E aí, por quê? Porque ali se começou a falar mais, começou a utilizar esse termo, né, fake news, para se referir a informações falsas no sentido de persuasão. Então, vejam, o nascimento, quando a gente começou a ouvir falar das fake news, foi nesse ano de 2016, quando nós tivemos 2 grandes acontecimentos de repercussão mundial, que foi a saída do Reino Unido, ou toda a discussão, né, de saída do Reino Unido da União Europeia, né, o Brexit, e
as eleições norte-americanas, tá bem? Então, são dois acontecimentos que são acontecimentos do campo da política. Ou seja, um campo aonde se estabelecem disputas de ideias e aonde se estabelece persuasão. Essa persuasão, ela é promovida por meio de campanhas de ideias, né? Então, como que se dá isso? Por exemplo, numa eleição, né, como a dos Estados Unidos, como é que um candidato vence o outro? Por meio de campanhas de desconstrução do adversário, né? Então, são conteúdos adversariais, né? Então, tu constrói elementos, argumentos para convencer o teu público de que o adversário é desqualificado, para destruir uma reputação, né? E aí fazer com que o teu adversário se enfraqueça na disputa política. Tá? Então, a gente entra na nossa terceira afirmação. O fenômeno das fake news é propaganda, não é jornalismo. Justamente porque ele é inserido na sociedade nesse contexto de disputa política. Então, a gente está falando de propaganda política, a gente está falando do campo da comunicação política, né? Esse é o campo que impulsionou esse fenômeno, que é o fenômeno das fake news. Então, ele tem essa propriedade de delimitar o nosso entendimento sobre fake news, né? Então, por que a gente associa fake news a jornalismo? Porque a fake news esse fenômeno utiliza como estratégia uma mimetização. Então, ele mimetiza, ele imita o jornalismo. Então, as fake news, elas são estruturadas em cima de um padrão estético jornalístico, né? Tem um título, tem um subtítulo, tem um corpo de texto, às vezes tem uma assinatura falsa, né? A arquitetura da página, ela lembra jornais digitais tradicionais, de legado, né? De maior circulação. Então, ela imita esse ambiente, que é um ambiente que, ao longo dos anos, foi sendo constituído como um ambiente de credibilidade. E mais do que isso, ela utiliza elementos de factualidade, né? Então, ou ela trata de um assunto que é um assunto atual, que está circulando nesses ambientes, né, de jornalismo tradicional, ou ela traz personagens públicos ou pessoas que realmente existem e participam do debate público na esfera pública, né? Então, ela associa a elementos de verdade, né? Mas a fake news é uma mentira. Tá? Não é verificável, né? Não é apurável, não é rastreável, né? Não tem bases de credibilidade, né? Não tem fontes verificáveis, certo? Então, ela tem uma intenção, é uma propaganda, né? De uma ideia, é uma propaganda, né? Tem uma intenção clara de convencer, de persuadir, né? Para um lado ou para outro lado, né? Do espectro do campo político, né? Então, a gente aqui pontuou dois fenômenos, né? Que deram aí o pontapé inicial para essa delimitação de fake news que a gente traz hoje, né? Que são dois fenômenos do campo da política, que é o Brexit e também as eleições norte-americanas, né? Depois a gente teve outros acontecimentos públicos do campo político que também disseminaram muitas fake news, né? E aí a gente pode, por exemplo, citar no Brasil a morte da vereadora Marielle Franco, né? Que foi muito
utilizada, né, nesse espectro da disputa política, né, e também as eleições de 2018 aqui no Brasil. Então, iniciou assim, né, como um fenômeno global fora, né, do nosso país, porém, chegou aqui com uma brevidade, né, bastante significativa, né, como hoje acontece, né, nesse mundo que é de uma sociedade em rede, interconectada, né. Então, a questão é que esse fenômeno de fake news, né, ele se dissemina por meio dos seus dados. Como? Bom, primeiro que essas mentiras, né, em formato de fake news, elas têm um objetivo claro de acionar crenças primárias, ou seja, aquilo que, de uma certa forma, eu concordo, né? Ou aquilo que é um preconceito que eu trago lá de berço, né? Ou aquilo que aquela ideia que eu compartilho com os meus grupos sociais, né? E aí, no momento que eu deparo com aquela simulação, aquela imitação de notícia, eu tenho aquela sensação de gratificação. Ah, sabia! Finalmente! A ciência conseguiu comprovar o que eu sempre acreditei. Eu sempre disse isso. Ou minha mãe sempre disse isso, né? Ou eu ouço isso sempre do pastor, né? Então, tu tem ali elementos, né, que estão lá guardados, né, no teu repertório íntimo pessoal, que são acionados, né, a partir dessas mentiras, né? Então, o que interessa para esses autores de campanha? Chegar nessas pessoas que já trabalham essas ideias no inconsciente ou nos seus grupos de convívio, né? E aí, como que esses estrategistas fazem para chegar nessa pessoa, nesse perfil social que tem uma predisposição para acreditar nessa mentira? Como que eles fazem? Eles utilizam perfis de comportamento social disponíveis no ambiente digital. Como que esses perfis sociais são comercializados, ou seja, são vendidos para esses estrategistas? Eles são vendidos a partir do nosso consentimento. Como? Não, eu nunca consenti. Diretamente não. Indiretamente sim. Por quê? Bom, a gente, nesse espaço, né, que é o ambiente digital, a gente se relaciona com os nossos grupos de amigos em redes sociais digitais. O que são redes sociais digitais? Né? É o que, sei lá, a gente comumente, os mais populares, né? É o Facebook, o Twitter, né? Mais recentemente o TikTok. Então, são esses espaços de sociabilidade. Né? Como é que a gente faz para ingressar nesses espaços de sociabilidade? A gente cria um perfil. Esse perfil é uma página minha, né? A minha página, ela tem os meus dados, né? Então, meu nome, a minha profissão, a minha cidade, enfim, quantos dados e quantas informações eu queira postar ali, né? Tem espaço, né? Para isso. Inclusive, os dados como telefone, endereço, né? Específicos, assim, que eu posso compartilhar. Então, o primeiro elemento é esse, né? É eu, né? Sou um perfil. Eu me constituo como um perfil. E aí eu publico ali os meus dados, tá? Segundo elemento de construção de perfil são as conexões. Então, eu publico o meu perfil e aí eu adiciono
conexões. Pessoas que eu conheço, ou pessoas com quem eu me identifico, ou pessoas com quem, enfim, eu tenho algum tipo de afinidade, né? Ou que eu efetivamente conheço, e assim vai crescendo a minha rede social digital. Eu vou interconectando, certo? Terceiro elemento, eu utilizo esse espaço para trocas sociais, para conversas, para diálogos, para leituras, né? Como? Por afinidade de interesses. Então, eu se sou de um grupo religioso, eu utilizo esse espaço para trocar com as pessoas, né, da minha comunidade religiosa, informações, mensagens, né, diálogos, grupos de apoio. Então, eu tenho ali informações pessoais, informações de conexão, informações de interesse. Junta tudo, cria um perfil social, um perfil de comportamento social. Esses perfis de comportamentos sociais agrupados, ou seja, tu junta, lembra que ele é um ambiente metrificável, tu junta vários perfis parecidos, né? E aí tu oferece esses perfis, ou seja, essas pessoas, né? Como um produto. Tu vende esse perfil de comportamento social para quem? Para os estrategistas de campanha. Porque os estrategistas de campanha querem chegar nesse perfil específico, que é o perfil que tu construiu por livre e espontânea vontade. Então, lá nos termos, né, de adesão e tal, tu dá um okzinho, aquelas letras minúsculas, né? Tu tá, sim, consentindo que o teu perfil seja comercializado, né? Então, sim, potencialmente, né, tu pode ser alcançada por uma campanha de fake news. Ah, mas olha só, essa também é uma dinâmica que permite que eu seja alcançada por campanhas reais, né? Por produtos que me interessam, por serviços que me interessam, né? Por ideias de natureza honesta, né? Sim, também. Tu também pode ser alcançado. Então, tem um valor, né? Que é um valor positivo. Porém, é nesse ambiente, né? Que proliferam as fake news. E aí, os teus dados, os seus dados, e os meus dados, e os nossos dados são agrupados e são comercializados, né? Então, é assim que os seus dados se relacionam com o fenômeno das fake news. Tá bem? Então, o que é fundamental? É que a gente esteja esperto, que a gente esteja atento para quais dados, para quem e com que finalidade. Então é isso de fake news por hoje. E se tu gostou, compartilha, dá um likezinho, te inscreve no canal e vamos adiante. Até a próxima. Tchau!